Que doenças o caramujo gigante africano, as lesmas e outros moluscos podem transmitir? Como as pessoas se contaminam? Como evitar essas doenças? Estes citados moluscos podem transmitir duas importantes doenças: a meningite eosinofílica e a enterite eosinofílica. Os agentes etiológicos destas doenças são nematóides, popularmente são os vermes, e neste caso, estes agentes são conhecidos como lombrigas de rato. O nome científico deste agente é Angiostrongylus, e temos duas espécies, o Angiostrongylus cantonensis e o Angiostrongylus costarricensis. No ciclo biológico destes dois agentes, eles têm como hospedeiro definitivos roedores, como a ratazana, que é o principal hospedeiro desses dois agentes. E como hospedeiro intermediário, moluscos, que é o caso dos caracóis, lesmas e especialmente em destaque aqui neste vídeo, o caramujo gigante africano, que tem potencial para transmitir os dois agentes etiológicos. Vamos conhecer o ciclo biológico destes dois agentes do gênero Angiostrongylus. Para facilitar, eu vou numerar as setas para a gente seguir facilmente. Este ciclo biológico é uma adaptação livre para facilitar a explicação. E vou chamar simplesmente de vermes os dois agentes quando estiver fazendo a descrição no ciclo biológico. Apesar de ter muita semelhança no ciclo biológico, no início eles são um pouquinho diferentes. No caso de Angiostrongylus cantonensis, quando ele está no rato, ele vai se localizar nas artérias pulmonares do hospedeiro. Daí ele se reproduz sexuadamente, produzindo ovos. Esses ovos eclodem, vão produzir vermes. E estes vermes vão até a garganta, passando para o trato digestivo, para o estômago dos roedores. Daí eles são eliminados nas fezes, aonde vão contaminar os hospedeiros intermediários. Já no caso de Angiostrongylus costarricensis, toda essa reação vai ocorrer no intestino do animal. Ele vai ficar nas artérias do mesentério, vai ter todo esse processo de reprodução sexuada e os vermes vão passar para o intestino, onde são também eliminados nas fezes, e daí vão contaminar os hospedeiros intermediários. Isto tudo a gente está seguindo a seta número 1. Então, seguindo esta seta, vamos passar para os hospedeiros intermediários. Nos dois casos, os hospedeiros intermediários, ou lesmas ou caramujos, vão se contaminar principalmente porque vão comer a fezes do rato. Vão ter contato com essas fezes contaminadas. No caso de Angiostrongylus costarricensis, o hospedeiro favorito vai ser lesmas. Então as lesmas vão ser contaminadas pelos vermes e nas lesmas o verme vai passar por duas fases e vai chegar a um terceiro estágio. Nesse terceiro estágio elas são liberadas no muco, quando o animal se desloca. Caracóis também podem ser contaminados e ocorrer essas duas fases. E também vão eliminar esse verme na terceira fase através do muco. Ou se algum animal comer estes hospedeiros intermediários. Já no caso de Angiostrongylus cantonensis, o hospedeiro preferido vão ser os caramujos, os caracóis na verdade. E vai ocorrer a passagem de duas fases, desenvolvimento de duas fases do verme, que é liberado numa terceira fase através do muco ou se algum animal se alimentar do caramujo. No caso, as ratazanas se alimentando vão repetir o ciclo,
reiniciando todo o processo do ciclo biológico nestes roedores ou em outros que se contaminem com estes animais. O muco destes animais contaminados, que fica sobre principalmente hortaliças, pode contaminar o homem, que será um hospedeiro acidental. Ele não faz parte do ciclo biológico do Angiostrongylus. Mas também outros animais, como lagarto, sapo, camarão, caranguejo e até peixes, podem também ser hospedeiros destas larvas do terceiro estágio. Neste caso, a larva não vai se desenvolver, vai ficar ali naquele estágio e só vai passar para um hospedeiro definitivo se, no caso, o rato comer algum desses animais. Ou então, um hospedeiro acidental, uma pessoa se alimentar desses animais também pode se contaminar. No hospedeiro paratênicos, eles não vão transmitir a doença ativamente, mas acidentalmente. E a larva não vai se desenvolver em nenhuma outra fase. Ela só vai se desenvolver se ela for para um roedor. Daí ela vai reiniciar o ciclo, entrando na fase sexuada, produzindo ovos. Esses ovos vão eclodir, esses vermes vão ser eliminados pelas fezes. Daí vão contaminar os moluscos, dando continuidade ao ciclo biológico. Nas pessoas, Angiostrongylus costarricensis vai se concentrar o seu desenvolvimento em torno do intestino, produzindo ovos que vão causar uma reação eosinofílica. Daí o nome desta doença, enterite eosinofílica. E em alguns casos, essa inflamação no intestino pode ser tão grande que pode causar a morte. Inclusive, em algumas situações, lembra os sintomas de apendicite. Já Angiostrongylus cantonensis vai iniciar também no intestino, mas o problema é que vai passar para o sistema nervoso central e pode chegar até as meninges, e provocando uma inflamação, uma verdadeira meningite. E também a reação eosinofílica, que é observada nos exames de sangue. Geralmente, essas doenças nem apresentam sintoma, na maioria dos casos, mas outras vezes elas vão apresentar os sintomas de dores pelo corpo, febre, e em alguns casos, apenas 3% podem ser fatais. Claro que ninguém quer fazer parte desses 3%. Os humanos são hospedeiros acidentais. Mesmo contaminados, eles não transmitem a doença. Então é muito importante tomar cuidado ao se alimentar de hortaliças e fazer a desinfecção com uma colher de água sanitária dissolvida em 1 litro de água. Cozinhar os alimentos por no mínimo 5 minutos ou congelar a 15 graus por 24 horas também pode eliminar os vermes parasitas. Quer saber mais sobre os caramujos? Temos outros vídeos que vamos colocar o link na descrição. Deixe suas sugestões, inscreva-se em nosso canal.